E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Passado aí essas provas online, né? Essas aulas estão vindo aí, né? Seguintes, né? Teve uma aula antes, né? E tem essa aula, né? Como a aula anterior já estava bem gravada, bem antes das provas, né? Então eu estou gravando essa aqui na semana que vocês estão fazendo as provas. Espero que vocês tenham ido bem, né? Na prova de ciências. Um assunto mais atrás, a gente já está bem adiantado no assunto, né? Esse assunto que a gente está vendo aqui, ele já é um assunto do final da segunda unidade para o início da terceira, né? Então, muito provavelmente para o simulado da segunda unidade, a gente vai ver outros assuntos que faltaram de reprodução, né? Formação de gêmeos, fecundação, formação de gêmeos, anexos embrionários, infecções sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos. Muito provavelmente esses vão ser os conteúdos que vão cair no simulado da segunda unidade. Talvez se eu ver que são muitos assuntos, né, eu divido eles no simulado, na prova aberta e deixo essa parte de gestão já mais para a terceira unidade, né? Mas aí eu vou ver como é que divido isso aí, vamos ver se vai ficar muito ou pouco. Acho que dá para dividir para não deixar métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis para uma prova, né? E os demais assuntos, né? Fecundação, anexos embrionários, formação de gêmeos, desenvolvimento do embrião, gestação, parto, deixar essas coisas em um conjunto para não ficar muita coisa, né? Mas como ainda o calendário ainda não foi definido, quando vão ser o próximo simulado, né? Depois aqui da prova, então vamos deixar para ver isso para depois, né? Mas aí o roteiro vai sair bem antes do que isso. Se vocês acharem que é muito assunto, colocar todo o resto de reprodução, vocês me mandem um recado aí, me mandem no e-mail, no Instagram, que eu vou, obviamente, como vocês sabem, eu sempre escuto vocês para a gente poder definir isso, né? Claro que não vou deixar quase nenhum assunto, né? Mas já que vocês já estão fazendo a prova em casa, mas a gente define aí como é que a gente vai fazer na prova, certo? Então, nas aulas passadas, a gente entrou nesse outro bloco do corpo humano. Então, depois que a gente superou a parte do sistema reprodutor humano, entramos na parte que estamos estudando, né, o sistema digestório, né? E aí começamos o sistema digestório falando sobre o processo de alimentação, né? Então, como é que a gente obtém os nutrientes para nosso corpo produzir energia, para nosso corpo construir novas estruturas, para o nosso corpo regular o funcionamento, né? Então todas essas substâncias, todos esses que a gente chama dos nutrientes, né, eles vão ser obtidos a partir do processo da alimentação. Então, à medida que a gente se alimenta, nosso corpo ele vai retirando dos alimentos todos esses nutrientes que vão servir como base energética, ou seja, que vão servir como fonte de energia para o nosso corpo. A gente vai conseguir os nutrientes que vão construir a estrutura do nosso corpo, né, a forma do nosso corpo, os nossos órgãos, nossos tecidos, e também os nutrientes que vão ajudar na regulação do nosso corpo, principalmente na produção dos hormônios, que são são substâncias do nosso corpo que regulam o nosso corpo, né? Uma insulina, testosterona, progesterona, estrogênio, glucagon, tiroxina e por aí vai, uma série de hormônios que a gente vê mais pra frente com calma. Os hormônios que regulam o nosso corpo, alguns a gente já viu, né, como os hormônios sexuais, né, masculinos e femininos. E aí a gente viu também lá quem são esses nutrientes, né? Quem são essas substâncias que nosso corpo utiliza para regular o funcionamento, né? Então vimos lá, né, alguns principais tipos, né? Temos lá os nutrientes orgânicos e os inorgânicos. Então discutimos bastante sobre os carboidratos, que são os principais nutrientes que nosso corpo utiliza para a produção de energia, né? Os carboidratos simples, como a glicose, os carboidratos mais complexos, né, que a gente chama dos polissacarídeos, né, que são, por exemplo, eu falei o amido, que é a fonte de reserva energética das plantas, o glicogênio, que é a fonte de reserva energética dos animais, né, os monossacarídeos que eu falei, como a glicose, por exemplo. Então a gente consegue, eles são os principais na base da nutricional da gente. Então é o principal tipo de nutriente que a gente tem que ingerir ao longo do dia, né? Porque por essa característica de ser a principal fonte de energia do nosso corpo, né? Vimos lá também os sais minerais, as vitaminas e as fibras, né?
que são o segundo grau de nutrientes que a gente precisa obter na nossa alimentação para um bom regulamento, uma boa regulação do nosso corpo. Então vimos uma série de sais minerais lá, o fósforo, o cálcio, o ferro, o potássio, iodo, magnésio, já falei cálcio, né? Já falei ferro também, que vão servir principalmente para regular nosso corpo, as vitaminas da vitamina A, C, B, as vitaminas do complexo B, vitamina K, vitamina E, né? Vimos alguns problemas da ausência de sais minerais e vitaminas no nosso corpo. Falei lá do raquitismo, beriberi, escorbuto, osteoporose. Vimos esses casos, as fibras alimentares que são muito importantes, principalmente para a formação das fezes, né? Para a aglutinação desses restos alimentares e formação das fezes. Então, elas auxiliam bastante também no nosso processo de absorção dos nutrientes. Vimos lá as proteínas, que são muito importantes para a construção de estrutura do nosso corpo, para a regulação do nosso corpo, na formação de alguns hormônios, como a insulina, né, como eu já falei, né, que controla as taxas de açúcar do nosso sangue. As proteínas são importantes para a formação dos anticorpos, né, que são substâncias que são utilizadas pelas células de defesa do nosso corpo para proteger nosso corpo, né, ou seja, então os anticorpos são fundamentais para o sistema imunológico, para um bom funcionamento do nosso sistema imunológico. Temos também de bastante importante com a ação das proteínas as enzimas, que a gente vai falar bastante na aula de hoje, sobre as enzimas, e por aí vai. Então, e falamos também dos lipídios, né, que são as gorduras e os óleos, que esses sim a gente tem que ingerir com a menor quantidade, mas precisa ingerir, certo? E porque elas são fundamentais para a produção dos hormônios sexuais, o colesterol, né, que é a base da formação dos hormônios sexuais, que são o que a gente chama dos esteroides. O colesterol é importante como reserva energética. Os lipídios, né? Os lipídios eles formam, por exemplo, a cera do nosso ouvido, que protege o nosso ouvido interno contra a invasão de micro-organismos, contra processos de infecção. Em outros organismos, os lipídios são importantes como isolantes térmicos. Então, por exemplo, muitos animais que vivem em locais muito frios, eles têm muito lipídio, muita gordura no corpo, né? Baleia, urso, por exemplo, para servir para proteger contra o frio, né? Serve como um isolante térmico, né? E temos outra série de lipídios também, alguns lipídios que são importantes, como os carotenoides, né, que eles são importantes na assimilação de algumas vitaminas. Elas não se dissolvem na água, né? Algumas vitaminas são hidrossolúveis, elas se dissolvem na água e são absorvidas no nosso corpo, mas a gente tem uma série de vitaminas que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que só se dissolvem em gordura, em lipídios. Então, para o nosso corpo absorver algumas proteínas, alguns tipos de vitaminas, a gente precisa ter a presença de lipídios para que essas vitaminas elas se dissolvam nos lipídios e o nosso corpo consiga absorver elas, né? Então, aí é outra função fundamental dos lipídios no nosso corpo, né? Eles vão facilitar a absorção daquelas vitaminas que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, que é o caso da vitamina A, a vitamina E, a vitamina K e a vitamina D. A E, a A, a K e a D são lipossolúveis. A C, as vitaminas do complexo B são hidrossolúveis, se dissolvem na água. Então você precisa ingerir lipídios em uma determinada quantidade para que você consiga absorver essas vitaminas aí lipossolúveis, né? Então vimos na aula passada também o balanço energético, né? Ou seja, falamos sobre as calorias, falamos sobre como as calorias vêm rotuladas nos alimentos que a gente ingere no dia a dia. Mostrei para vocês como é que a gente consegue ler o rótulo dos alimentos. A gente viu um pouco sobre o índice de massa corpórea, ou índice de massa corporal, que é um dos índices que é utilizado para analisar a saúde do corpo quanto à nutrição. Obviamente, outros parâmetros são utilizados, né? Mas esses são distintos. Falei com vocês um pouquinho sobre os tipos de alguns problemas, né? Falando da desnutrição, falando um pouquinho sobre os casos de obesidade, né? Ou seja, alguns problemas que são causados pela baixa nutrição, pelo excesso de nutrição, né? Temos casos de anemia,
eu fui pincelando vários problemas que a gente pode ter ao longo das aulas, né? Quando eu falei de raquitismo, anemia, todas essas outras coisas. Então tudo isso é um pouquinho, um pouco de alguns casos de problemas de nutrição e por aí vai. Espero que vocês tenham assistido o documentário que eu passei também na aula passada, né? O Super Size Me, ou a Dieta do Palhaço, né? Se vocês conseguiram assistir, espero que vocês tenham assistido e depois vocês me dizem as impressões de vocês sobre esse documentário. Se não assistiram ainda, assistam, certo? Que é bem interessante. Então, na aula de hoje, a gente vai, depois dessa pequena recapitulaçãozinha, que é fundamental, que às vezes até na recapitulação eu trago algumas informações novas, vamos falar hoje um pouco sobre o processo de digestão, certo? Antes de entrar na parte da morfologia, ou seja, da anatomia, das partes do sistema digestório, vou falar sobre a digestão. Então, qual é a função do sistema digestório? A função do sistema digestório é fazer a digestão e a absorção dos nutrientes. Falei já um pouco sobre os nutrientes, né? Vou falar sobre a absorção dos nutrientes mais para frente, mas eu vou falar o que é o processo de digestão. Então, o sistema digestório ele é responsável por fazer a digestão dos alimentos, a digestão dos nutrientes e absorver esses nutrientes quando eles estão prontos para serem absorvidos. Mas o que é a digestão? O que a gente chama de digestão é um processo que a gente chama da quebra dos nutrientes, quebra dos alimentos em partes cada vez menores. Então, esse é o conceito de digestão. Então, a digestão é um processo de quebra de alimentos e nutrientes em partes cada vez menores. Então, você vai fazer a digestão dos alimentos, você vai quebrar nosso corpo, nosso sistema digestório, ele vai quebrar os alimentos em partes cada vez menores e esses nutrientes que compõem os alimentos, eles também vão ser quebrados em partes cada vez menores. Ou seja, a gente vai pegar, por exemplo, os carboidratos complexos, os polissacarídeos, e quebrar eles em carboidratos simples, que são os monossacarídeos. Você vai pegar as proteínas, que são aqueles polímeros, são aquelas cadeias complexas, e você vai quebrar as proteínas em aminoácidos. Ou seja, o processo de digestão ele serve tanto para quebrar os nutrientes em partes menores, como ele também faz para a quebra dos nutrientes, que são essas moléculas pequenininhas, em moléculas cada vez menores. Para quê? Para que essas moléculas elas possam entrar nas células, para que elas possam ser absorvidas pelas células do nosso corpo. Então, o processo de digestão é isso. O processo de digestão vai ser o processo de quebra dos alimentos e dos nutrientes em partes menores. Então, esse é o processo de digestão. A gente também tem, a gente pode classificar a digestão de duas formas. Uma, se ela acontece fora das células, ou se ela acontece dentro das células. Então, por exemplo, a gente tem a digestão extracelular, que é a digestão que acontece fora das células, certo? Que é o nosso caso, né? Boa parte da nossa digestão é extracelular, fora das células. Mas a gente também tem o que a gente chama de digestão intracelular, que é a quebra de nutrientes e substâncias dentro da célula, certo? Então, como eu estava falando isso, porque tem alguns organismos mais simplesinhos que eles só fazem digestão intracelular, dentro das células. Outros organismos que fazem os dois casos. Eles fazem digestão extracelular, ele faz digestão extracelular e digestão intracelular, ou seja, dentro e fora das células. E a gente também tem a gente faz digestão extracelular, né? Então, o nosso corpo faz digestão dos nutrientes e depois ele absorve para as células. Existem alguns animais e alguns seres vivos que fazem a digestão que a gente chama de digestão extracorpórea. O que é a digestão extracorpórea? É uma digestão que ela acontece fora do corpo, certo? Do corpo daquele organismo. Que é o caso, por exemplo, de algumas aranhas, né? Elas jogam as substâncias digestórias na presa capturada. Essa digestão ela acontece fora do corpo, depois ela só absorve a substância já digerida. Então a gente tem a digestão extracelular, fora da célula, intracelular, dentro da célula, e digestão extracorpórea, que alguns animais fazem, que é fora do corpo. Certo? E a gente pode. Essa é um tipo de. É uma classificação de onde a digestão acontece. A gente tem a digestão, como ela acontece. E a gente vai ter dois tipos de digestão, certo? A gente tem o que a gente chama de digestão do tipo mecânica e a digestão química. O que é a digestão mecânica? É a quebra física dos alimentos e dos nutrientes. Ou seja, quando a gente está quebrando esses nutrientes em partes menores, a partir de um esforço físico.
que é, por exemplo, o caso da mastigação. Então, toda vez que você tem um alimento ou nutriente sendo quebrado em partes menores, a partir de um esforço físico, ou seja, a partir de um movimento, a gente diz que essa digestão é mecânica ou física, certo? Então, por exemplo, o processo de mastigação, você está movendo aqui sua maxila e sua mandíbula, e você vai quebrando, triturando, esmagando esses alimentos e vai quebrando em partes menores. Então, é um tipo de digestão mecânica. A deglutição, ou seja, o processo quando você engole o alimento, também é um tipo de digestão mecânica. Quando esse alimento desce pelo tubo digestório, ele vai sendo espremido e vai ser quebrado em partes menores também. Outra coisa que acontece também são os movimentos peristálticos, que também... O que é o movimento peristáltico? É um movimento que ele vai empurrando o alimento ao longo do tubo digestório. Ou seja, ao longo do tubo digestório, ao longo dos órgãos, nosso corpo vai realizando uma série de movimentos que vai empurrando esses nutrientes, esse bolo alimentar. Ele também funciona como uma digestão mecânica, certo? Então, os movimentos peristálticos são movimentos que são feitos pelo tubo digestório, que ele vai conduzindo os nutrientes, os alimentos ao longo do nosso tubo digestório. Certo? Então, todos os processos de digestão mecânica são esses processos, né? Então, ocorreu quebra de alimentos, ocorreu a quebra de nutrientes em partes menores. A partir de um esforço físico, a partir de um movimento de alguma estrutura do nosso corpo, a gente vai dizer que isso é uma digestão do tipo mecânica, certo? Ou uma digestão física. As digestões químicas vão ser o processo de quebra de alimentos e nutrientes em partes menores a partir da ação de enzimas, certo? Então está conceituado aí a transformação de moléculas mais complexas em moléculas mais simples através da ação de sucos digestivos que contêm enzimas. Então a digestão química, toda digestão química ela vai acontecer a partir de uma enzima, certo? A ação de uma enzima. E o que é uma enzima? Uma enzima é um tipo de proteína especial, ou seja, um tipo de proteína específico, que faz o quê? Essa proteína, ela acelera as reações químicas, ou seja, a gente diz que enzimas elas são catalisadores de reações químicas, ou seja, elas aceleram processos de reações químicas. Então ele vai fazer com que a quebra de nutrientes ele aconteça de forma mais veloz e vai fazer com que o nosso corpo ele gaste menos energia para poder fazer esse processo, certo? Então a gente vai ter dois tipos ou duas maneiras que a digestão acontece. A digestão mecânica, ou seja, a partir de um esforço físico, a partir de um movimento, certo? E a digestão química, que vai ser sempre realizada, intermediada por uma ação enzimática, certo? Então tá aqui alguns casos. Então digestão mecânica, por exemplo, a digestão feita pelos dentes, a digestão feita pelos movimentos peristálticos, ou seja, por esse movimento que vai empurrando o alimento, o bolo alimentar, né, os nutrientes pelo tubo digestório. A língua contribui nessa mastigação mecânica, porque a língua ela move o alimento pela boca, então a língua e os dentes no processo da mastigação, né? E a digestão química, que é feita pelos sucos digestivos, ou seja, que nesses sucos digestivos a gente vai ter a presença das enzimas, certo? Então as enzimas, como eu falei, são essas proteínas especiais que vão atuar catalisando reações químicas, que acelerando reações químicas e fazendo com que essas reações elas aconteçam de forma mais rápida, que elas produzam menos, que elas consumam menos energia e que elas produzam menos calor, né? As enzimas, como eu estou dizendo aí, elas são encontradas na natureza, né? São catalisadores naturais na forma de proteínas e catalisam reações, ou seja, aceleram reações químicas nas células dos organismos, também no processo de digestão extracelular, aí a partir dos sucos digestivos, a partir dos sucos digestórios, certo? As enzimas, elas funcionam por um mecanismo que a gente chama de modelo chave-fechadura. O que é que significa dizer isso? Isso significa dizer o quê? Que cada enzima ela catalisa um substrato específico, ou seja, ela catalisa uma reação química específica. O que isso significa dizer mais ainda? Significa dizer que as enzimas elas possuem uma ação específica, ou seja, elas não são moléculas generalistas. O que eu quero dizer com isso? Uma enzima ela só vai atuar em um tipo de reação química, ou seja, uma enzima ela só vai fazer digestão de um tipo de substrato. Uma mesma enzima ela não consegue atuar em reações químicas diferentes. Ou seja, uma enzima na digestão, uma enzima ela não vai fazer digestão de vários nutrientes.
cada enzima digere um tipo de nutriente, certo? Então dizemos que as enzimas elas têm ação específica. Por isso que a gente chama do modelo chave-fechadura, porque para cada fechadura existe um tipo de chave. Para cada reação química existe um tipo de enzima. Para cada tipo de nutriente digerido no processo de digestão existe um tipo de enzima digestora, né? Então vamos supondo aqui, olha, que a enzima seja essa estruturazinha em cinza, certo? E o substrato seja essas coloridinhas lá. Então lá no começo a gente tem uma enzima e temos lá, olha, o substrato, que pode ser um nutriente, um carboidrato, uma proteína, e ela se encaixa no que a gente chama também de chave fechadura. Além dessa ação específica, a gente diz que esse é um modelo de chave fechadura porque o substrato ele se encaixa na enzima. A enzima se encaixa no substrato, ou seja, ela tem um espaço, uma estrutura molecular de encaixe, certo? Então, se aquele nutriente ou aquela substância ela tem um formato que não é um formato que complementa, encaixa na enzima, elas não vão se ligar e ela não vai metabolizar aquela reação química, certo? Então a gente tem lá um determinado substrato que vai se ligar a uma enzima, certo? A um centro ativo, o centro ativo que a gente chama o ponto de conexão do substrato da enzima. Elas vão se unir, formar o complexo que a gente chama de complexo enzima-substrato, ou seja, elas se encaixaram, certo? Então a enzima modifica, né, ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se liga. Então quando o substrato se liga, a enzima ela começa a alterar a sua forma para fazer com que esse substrato ele se quebre em produtos, né? Então o que acontece aí forma-se um complexo enzima-produto. Esse complexo ele se forma porque a enzima ela alterou um pouco sua estrutura, e acontece por último que a enzima ela libera os produtos. Veja que ela estava verdinha lá e ela quebrou em partes menores esse substrato verdinho aí, né? Então o produto ele deixa a enzima, o centro ativo, e aí ele libera a enzima para ela fazer um novo processo de reação química, né? Ou seja, ela vai catalisar um novo substrato. Então é por isso, a gente chama de modelo chave-fechadura da ação enzimática. Por quê? Porque ela tem uma ação específica, ou seja, ela só atua um tipo de enzima, só atua sobre um tipo de substrato, e também porque eles têm esse encaixe molecular, ou seja, o substrato ele se encaixa na enzima e vice-versa, ele se encaixa molecularmente e ela rompe esse substrato, quebrando ele em partes menores, certo? Facinho, né? As enzimas elas não atuam em qualquer condição. Existem algumas condições para que a enzima ela consiga ter a sua atuação, certo? Ela não atua de qualquer forma. Então, um fator que interfere e contribui para a ação enzimática é a temperatura, certo? Então, a temperatura é um fator que faz com que as enzimas elas funcionem, certo? Então, veja que esse gráfico aqui ele representa bem como a temperatura ela pode fluir na ação de uma enzima. Então temos aqui no eixo X, que é o eixo horizontal, a temperatura em graus Celsius, né? E no eixo Y a velocidade de reação, ou seja, como a enzima está fazendo com que as reações aconteçam de forma mais veloz. Então veja que a gente tem um ponto que a gente chama de temperatura ótima, que é a temperatura em que a enzima ela tem o seu grau de reação química mais acelerado, certo? Então a gente chama esse ponto de temperatura ótima, que veja que está na casa dos 36 graus Celsius, aí, 35, 36 graus Celsius. Que aí no caso a enzima do nosso corpo. Então nosso corpo ele tem uma temperatura média de quê? Entre 35, 36, 35,5, 36 graus Celsius, né? Então esse é o ponto em que as enzimas elas vão estar atuando na sua forma mais eficiente. Se a temperatura cai, veja que a velocidade da reação química diminui até parar. Da mesma forma que se a temperatura ela sobe demais, a enzima ela começa a perder a sua ação, ou seja, ela começa a perder o seu processo de ação enzimática, o seu funcionamento. Esse processo, quando a enzima ela perde a sua função, a gente chama de processo de desnaturação proteica, que ela serve para todas as proteínas, mas também para as enzimas. Então, quando você aumenta demais a temperatura ou diminui demais, a enzima e as proteínas elas perdem a sua forma. Então, elas param de desempenhar as suas funções. Então, por isso, quando a pessoa tem uma febre muito alta, 40 graus, 39,9 e 40 graus, tem risco da pessoa morrer
ou a pessoa pode ter convulsões ou alguns problemas. Por quê? Porque as enzimas do corpo dela e as proteínas de forma geral, elas vão se desnaturar, ou seja, elas vão perder a sua função, elas perdem a sua estrutura e consequentemente perdem suas funções. Então, se a pessoa tem uma febre muito alta, a pessoa delira, tem convulsão e tem uma série de problemas porque as proteínas perdem suas funções, certo? Da mesma forma, se a temperatura cai demais. Então, lá na faixa dos 36 graus Celsius é o ponto ótimo em que a enzima está funcionando em sua capacidade máxima, certo? Então, a temperatura é um fator que interfere na ação enzimática. Outro fator que interfere na ação enzimática é o pH. O pH é um índice que chama um índice que mede a acidez de um meio. Então a gente tem assim, pH 7, que é o pH da água, por exemplo, é um pH neutro. Abaixo de 7 a gente diz que ele se trata de um meio ácido. E acima de 7 a gente diz que ele se trata de um meio alcalino ou básico. Certo? Então nem toda enzima ela funciona no mesmo pH. Então aí nesse gráfico a gente tem aqui embaixo, no eixo X, o pH, e no eixo Y a velocidade que as reações químicas acontecem. Então aqui tem um caso, cada cozinha é um tipo de enzima. Então em azul a gente tem a pepsina, em vermelho a gente tem a tripsina e em verde a gente tem a amilase salivar. Então veja que a pepsina ela vai ter a sua velocidade de reação ótima com pH 4, ou seja, um pH ácido. A pepsina é justamente a enzima que a gente vai ter no nosso estômago. Ela funciona quando o meio está ácido. Se o meio ficar ácido demais, ou se ele começar a ficar neutro, básico, essa enzima ela para de funcionar. Já, por exemplo, a enzima amilase salivar, ela funciona no seu ótimo em um meio com pH 8, né, que é um meio básico próximo do meio neutro. Veja que se baixar demais o pH, ou seja, o meio ficar ácido, ela perde sua função. Se o meio ficar alcalino demais, ou seja, básico demais, ela também perde sua função. A tripsina é uma enzima que ela funciona em meios alcalinos básicos, ou seja, mais ou menos o ótimo dela lá é em um pH 10, pH básico. Então a gente tem como fator que interfere na ação das enzimas a temperatura, bem como o pH, certo? Alterando demais a temperatura ou o pH, as enzimas elas podem se desnaturar e perder suas funções. Trouxe esse gráfico aqui do pH porque para mostrar o quê? Que tem enzimas que atuam em pHs diferentes no nosso corpo, certo? Aqui eu trouxe aqui para vocês, olha, uma tabelinha aqui que tem enzimas, que substrato elas atuam, onde ela é produzida, em que local da boca ela vai funcionar e qual é seu pH que ela vai atuar, certo? Então, por exemplo, temos a que a gente chama de pitialina, que é a amilase salivar. Ela quebra o amido, amido é um tipo de carboidrato, né? E maltose também, que é um carboidrato. O amido é o carboidrato complexo, ela quebra o amido em maltose, que é um carboidrato mais simples. Ela é produzida nas glândulas salivares, ela atua em nossa boca em um pH neutro para alcalino, que é básico, né? Um exemplo. Pepsina quebra proteínas em peptídeos, certo? Quebra proteínas em cadeias mais simples. Ela é produzida no estômago, ela atua no estômago e ela atua em pH ácido, que é o caso da presença do ácido clorídrico no estômago. Remina quebra cadeias do leite materno, então ela é uma enzima quando a gente é bebê. Ela é produzida no estômago, ela atua no estômago e ela é produzida nos primeiros meses de vida. Tripsina quebra proteínas em peptídeos, quem produz ela? O pâncreas. Onde ela atua? No intestino delgado, atua em meio alcalino. Quimiotripsina quebra proteínas em peptídeos também, é produzido no pâncreas, atua no intestino delgado. Lipase pancreática quebra lipídios em triglicerídeos, produzida pelo pâncreas, atua no intestino delgado. Amilase quebra o amido em maltose, produzida pelo pâncreas. E aí por aí vai. Pepside, pancrease, nuclease, ou seja, a gente tem uma série de enzimas. Professor, vou precisar lembrar todas as enzimas? Não. Trouxe aqui para vocês verem, mas na parte da próxima aula que eu vou entrar propriamente no sistema digestório, eu vou falar de algumas enzimas e essas que eu falar vocês vão precisar lembrar, né? Vocês têm que saber onde ela atua, vou cobrar de vocês as principais. Que nessa tabelinha em casa é a amilase salivar, a pepsina, a lipase,
certo? Essas são as principais que eu vou cobrar de vocês. Mas estou trazendo outras aqui, a Milase, e tem outros tipos também. Mas tem algumas que eu vou falar mais, que vão ser as mais cobradas, que a gente vai ver, né? Então, a partir da próxima aula, a gente vai entrar no sistema digestório propriamente dito, e eu vou trabalhar com vocês cada uma das etapas da digestão, onde elas acontecem, para que serve cada órgão, que são esses órgãos, qual é a ordem deles, e por aí vai, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Restou alguma dúvida? Me mande essas dúvidas que eu respondo a vocês, né? Então fiquem bem, né? Se cuidem, lavem bem as mãos, e até a próxima videoaula. Tchau!